Olá, queridos amigos, aqui quem fala é Edivan do canal Assim é um Pregador. A passagem de hoje está baseada no livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 18. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, bendizemos, Senhor, o teu nome nesse momento, nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim: Não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus, depois de criar o homem e ver a sua necessidade no coração, a Bíblia diz que expressou Deus dizendo, com toda a sua sabedoria e baseado em seu próprio coração da necessidade. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o grande desejo de Deus foi que ele pudesse completar o ser humano. E como coroação dessa criação, ele deu esse presente ao nosso pai Adão, que foi a nossa mãe Eva. A Bíblia diz que ele se alegrou quando isso aconteceu. Então esse é o princípio de tudo. De todas as coisas, a felicidade do casal é estar sempre os dois juntos. Infelizmente, nós sabemos que depois nossa mãe vacilou, Eva vacilou, pecou, e com isso trouxe o pecado e as suas consequências. É onde vemos hoje essas dificuldades de harmonia. Então, há muitas desarmonias no mundo. E o princípio dessa desarmonia inicia de outro canto, não de outro canto, mas inicia-se no lar. Né? É no lar que tem o princípio de todas as coisas. O mundo é reflexo de um lar. O lar eles não são unidos, porque os filhos aprendem dos pais. Se os pais forem unidos, automaticamente aqueles filhos vão ter um lar unido, porque isso foi que ele aprendeu dos seus pais. Mas quando eles aprendem em casa problema e mais problemas, muitos deles não querem nem se casar, já preocupados de serem vítimas daquelas dificuldades. Mas quando o lar é abençoado por Deus, ele tem a bênção de Deus, eles vivem em harmonia e tudo que eles trabalham em comunhão e em conjunto um com o outro, certamente as bênçãos de Deus que Deus prometeu no livro de Gênesis pode ser desfrutado no momento presente, mesmo em meio ao pecado, em meio às dificuldades. Desculpe. Em meio às dificuldades, tem como viver a felicidade que Deus prometeu em grande parte ainda no mundo de pecado. Né? Então, a restauração, alguns pensam que a felicidade plena nós vamos receber no céu. Claro que a plena sim, mas nós já podemos desfrutar disso na terra. Porque se tem uma coisa que é princípio de Deus, é a união. A Bíblia diz que andando dois, se eles não se unirem, uma casa dividida não se prevalece. E quando dois se unem, até fala que um aquenta o outro. Então o princípio de Deus é que os cristãos, os casais, eles vivessem sempre em harmonia, né? E a Bíblia diz que mostra que os nossos pais viviam em harmonia antes do pecado. Depois do pecado, é claro que aí houve uma separação de Deus e automaticamente do ideal de Deus, e eles passaram a conviver de maneira, às vezes, individual. E pensar que individualmente traria a felicidade para eles. Porém, ao ver dessa maneira, a começar a praticar, nós vemos o resultado nos dias de hoje de um lar totalmente sem união. Né? Porém, os lares que têm união, eles prevalecem, eles vencem as batalhas da vida. Né? Então, hoje nós vimos muitas dificuldades. A Bíblia diz que o Adão era aquele que ia providenciar e Eva seria aquela que ia cultivar as coisas dentro de casa.
ou seja, cuidar. Esse é o ideal de Deus. Porém, o pecado veio e com isso é necessário que hoje os dois trabalhem. Não tem como não trabalhar os dois. A mulher trabalha às vezes fora e trabalha dentro de casa. Até parece que as mulheres trabalham mais do que os homens. Né? A mulher se tornou mais ou menos como a leoa. A leoa, o leão não caça. A mulher quem caça. A leoa é que caça, né? E todos comem. Então, muitas vezes, as mulheres se tornaram heroínas dentro de casa. Né? Então, esse é um princípio que Deus deu para que o homem pudesse viver e viver de maneira bem sucedida. Né? Porém, quando os homens saem desses princípios, automaticamente eles passam a viver outros princípios. E a Bíblia diz que por si se atormentaram com muitas dores. Ela disse, a Bíblia diz assim, tu, porém, homem de Deus ou mulher de Deus, siga o que é justo, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é de boa fama. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que ocupe a sua vida. Paute a sua vida com os meus princípios e certamente você viverá felizes no mundo que está. É difícil, mas se você colocar em prática os meus princípios, certamente você vai ser vitorioso. O homem deve trabalhar os dois em união, seja a mulher trabalhando em casa e na rua, ou o homem trabalhando para providenciar as coisas para casa. E uma coisa, a Bíblia é um princípio bem interessante. A Bíblia diz que os dois seriam uma só carne. Em tudo, irmão, marido e mulher, eles têm que ser cúmplices um do outro. E eles precisam ser unidos em tudo. E uma das coisas que eu quero dizer mais difícil, mas é uma bênção de Deus, se colocar em prática, são as finanças do casal. Quando eles ganham o dinheiro, tanto o marido como a mulher, e colocam os dois na mesa e conversam para que os projetos sejam executados, há uma bênção de Deus e tudo prospera, né? Mas hoje nós muitas vezes nós vemos coisas difíceis, né? O individualismo, ele toma conta do universo, toma conta dos lares e nós vemos a dificuldade onde os filhos acabam olhando e é como volto a dizer, dizendo eu não queria isso para mim, por isso nem mesmo eu penso tocar a minha vida como casal, porque não parece ser uma benção, né? Então, os princípios de Deus, amigos, é que nós colocamos esses princípios em prática em nossas vidas, que nós sejamos, pela graça de Deus, exemplo para os nossos filhos, para que quando Jesus voltar, mais uma vez nesse ponto, foste fiel um pouco, sobre muito eu te colocarei. Não pense em nós que nós esperamos que devemos viver o céu lá no céu. Nós precisamos viver o céu onde? Na terra. Porque onde Jesus está, ali também está o céu. Se nós colocarmos em prática esses princípios, os princípios que ele ordenou, certamente ele vai estar no meio dos nossos lares. E nós alegraremos porque não tem outra coisa a satisfazer mais o coração do homem do que Jesus está. E onde Jesus está, há harmonia, há felicidade, há união. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.